Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver aí uma parte do metabolismo energético que ocorre nos organismos autotróficos. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a fotossíntese. Então a fotossíntese vocês já sabem mais ou menos, né? Que é aquele processo que principalmente as plantas fazem, mas não somente as plantas, né? As plantas, as algas, as cianobactérias realizam, né? Utilizando a luz solar, água e gás carbônico aí como matéria-prima. No caso, a água e o gás carbônico como matéria-prima e a luz solar como fonte de energia. Então aqui tem um esqueminha aqui bem simples, né, de entender, né? Temos ali uma planta, essa planta está absorvendo água e sais minerais lá pelas suas raízes. Aí essa água, esses minerais vão lá até as folhas, aí lá nas folhas ela absorve gás carbônico, aí utilizando a energia solar, ela libera oxigênio e produz glicose, certo? E aí essa glicose, né, o açúcar, é utilizado pela planta aí para produzir outros carboidratos, outras substâncias e também para a sua produção de energia química, o ATP, nos processos de respiração celular que a gente já viu, ok? Então, agora vamos ver um pouquinho mais a fundo, né, de leve aí, como que é a fotossíntese, como que ela ocorre, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre a fotossíntese é que ela ocorre lá nos cloroplastos. Cloroplastos, aquelas organelas, né, que têm seu DNA próprio, tem uma dupla membrana, né, então tem duas membranas e tem algumas estruturas internas que a gente chama de tilacoides, tá, que também são membranosas. Daí nós temos essas pilhas aqui de tilacoides que a gente chama de grânum, né, ou então grana, né, e aí nós temos um fluido interno ali que a gente conhece por estroma e temos um espaço lá dentro desses tilacoides que a gente conhece por lumen, tá? Isso é importante vocês entenderem a compartimentalização aí do cloroplasto, porque nas etapas da fotossíntese elas ocorrem tanto no estroma quanto nas membranas do tilacoide, assim como acontecia lá na respiração celular nas mitocôndrias, onde você tinha o ciclo de Krebs ocorrendo na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa ocorrendo nas cristas mitocondriais, lá nas membranas internas, certo? Então aqui mais ou menos a mesma coisa. Aí o cloroplasto, vocês já haviam visto isso antes, né? É no cloroplasto que está a clorofila, justamente nessas membranas aqui dos tilacoides, né? Então temos os tilacoides, o que é verde lá no cloroplasto é justamente os tilacoides, porque o que é verde é a clorofila e a clorofila estão lá nos tilacoides. Então quando você pega uma folha de uma planta, né, e vai analisar, né, a nível microscópico, você percebe que o que é verde naquela planta é justamente os cloroplastos. Tá? Isso aqui seria uma microscopia de uma planta aquática, aí, a elódia, né, que dá para você perceber bem nitidamente aqui, né, que a pigmentação verde está dentro dessas organelas. Né? Então, ó, essas bolinhas verdes que estão aqui são justamente os cloroplastos, os locais, as organelas onde ocorre a fotossíntese. E o mais legal de tudo é que eles não ficam assim parados, né? Você tem um movimento celular disso, tem a ciclose desses cloroplastos. Então esses cloroplastos, assim como todas as organelas citoplasmáticas, elas estão ligadas ao citoesqueleto e o citoesqueleto faz essa movimentação, até para maximizar aí a absorção de água, a absorção aí de nutrientes que são necessários para que a fotossíntese possa ocorrer e até mesmo a absorção da luz, certo? Então, o gás carbônico, a água, a luz solar, né? Para esses cloroplastos ficarem estáticos, né? Além de você saturar, por exemplo, do oxigênio no entorno, o que pode acontecer de não chegar, por exemplo, gás carbônico o suficiente ou ficar no local mais menos favorecido de luz e assim por diante. Então, essa movimentação faz com que você aumente então a tua produção fotossintética, beleza? E aí nós temos aqui uma equaçãozinha simples, né? Um resumo aí do que seria a fotossíntese, como que ela é, né? Você tem aí os reagentes e os produtos aí dessa reação. Então, olha lá, está acontecendo lá na folha, lá nos cloroplastos, aí você chega lá com 6 gás carbônicos, 6 moléculas d'água, tá? Isso aqui é resumido. Aí utiliza a energia solar, então ó, isso aqui é matéria-prima, utiliza a luz solar, aí você tem uma reação química aqui, e por fim você tem C6H12O6, que é a glicose, e oxigênio, tá? Aqui nós temos uma outra equaçãozinha aqui que ela já considera, né, as moléculas d'água aqui a mais, né, no caso. Então, ó, são 6 gás carbônico, né, o dióxido de carbono no caso, 12 moléculas d'água,
Aí, beleza, ocorre a reação química lá, utilizando a luz solar como fonte energética, e aí a produção da glicose, a liberação de moléculas d'água e a liberação de oxigênio. Tá? Isso vocês já sabem, isso vocês já estudaram, isso vocês já estudam lá no ensino fundamental. Tá? Agora vamos ver um pouquinho mais a fundo, mais de leve, tá? Então, aqui temos um esqueminha um pouquinho mais elaborado, mas de qualquer forma ainda está simples, né? Sobre como que acontece a fotossíntese. Então, a partir daqui, você já tem que entender que a fotossíntese ela tem duas etapas aí que dá para a gente dar uma separada, né? Nós temos a etapa que ocorre lá nos tilacoides, né, nas membranas, que são as reações de claro, também chamada de fase clara, ou também chamada de fotólise da água, né? Que é justamente a parte da fotossíntese que é dependente da luz. Tá? Então, é lá nas membranas dos tilacoides que a água vai ser quebrada e o oxigênio vai ser liberado. É lá nas membranas dos tilacoides que a luz é absorvida. Tá? E as reações que ocorrem nas membranas dos tilacoides, elas vão liberar ATP e NADPH. Tá? Esse NADPH ele é similar ao NAD, ao FAD, lá que a gente já viu da respiração celular. Então, o NADP+, aqui, ele é um aceptor de elétrons. Então, você vai ter aqui um aceptor de elétrons que vai receber esses elétrons, esses prótons, e vai levar para uma outra fase, que é chamada ciclo de Calvin-Benson. É aqui que vai ocorrer a fixação de carbono, tá? Então, é na segunda fase, na fase que ocorre no estroma, na fase que não é dependente da luz, e por isso é chamada de fase escura em alguma literatura aí, né? Não que ela vá ocorrer no escuro, né? Não tem nada a ver. Falam isso porque ela é independente da luz, né? Se você tiver os reagentes necessários para ela ocorrer, ela vai ocorrer, tá? Então é nessa fase que vai entrar o gás carbônico, né? E você vai produzir a glicose, vai produzir os açúcares, ok? Então nós temos aí duas fases, né, diferentes da fotossíntese, mas que são ligadas, né, num certo ciclo aqui. Beleza? Percebam já que o oxigênio que é liberado pela fotossíntese, ele é proveniente da fotólise da água. Então, o oxigênio que está sendo aqui, ele vem da água. Muita gente pensa que o oxigênio que sai lá, que a planta libera, né, sai aqui, ó, desse gás carbônico, desse dióxido de carbono que está entrando. Você olha ali, beleza, entrou CO2 e saiu O2, então tirou esse carbono, saiu esse oxigênio. Não é isso, tá? Então aqui vocês já conseguem perceber isso, né? O oxigênio está vindo aqui da água, o gás carbônico, o CO2 aqui, está sendo fixado na forma de glicose, beleza? Então vamos lá. Então a primeira etapa, como eu falei para vocês, ela ocorre na membrana lá do tilacoide. E aí, é nessa região que nós temos os pigmentos fotossintetizantes, é ali que nós vamos ter clorofila, principalmente. Não só clorofila, vamos ter aí vários tipos de clorofila, pode ocorrer dependendo da planta, dependendo do organismo, porque isso não ocorre só em planta, como eu falei para vocês, ocorre em plantas, ocorre em algas, ocorre em cianobactérias, tá? Então, nós temos diferentes pigmentos, né, e esses pigmentos eles vão ter uma capacidade de absorção de determinados comprimentos de onda, né, que varia de acordo com o pigmento. Tem algumas plantas que vão captar um comprimento de onda maior ou menor, né, mas isso não vem ao caso aqui, tá? O que vocês têm que entender é que nós temos fotossistemas que ocorrem lá nessas membranas do tilacoide que se assemelham àquela cadeia transportadora de elétrons que ocorria na mitocôndria. Tá? Então, esses fotossistemas eles são constituídos aí por um complexo antena, que é onde estarão as moléculas que vão absorver a luz solar, no caso a clorofila, e teremos também um centro de reação que vai receber, né, os elétrons provenientes aqui desse complexo antena e vai ceder esses elétrons para os aceptores de elétrons. Tá? Então, essa primeira etapa da fotossíntese ela consiste nisso, produzir ATP, né, e reduzir ali os NADP+. E aí é mais ou menos assim o negócio, olha só, temos aqui a dupla camada fosfolipídica, né, da membrana do tilacoide, né, e aí o complexo antena, né, as moléculas aí de clorofila, aqui temos uns carotenoides, né, que também acabam absorvendo alguns comprimentos de onda, e a luz, o que a luz faz, né, esses fótons, eles excitam essas moléculas, né, essas moléculas de clorofila, e essas moléculas acabam perdendo elétrons. Né? Esse elétron salta, né, para um nível mais elevado de energia e acaba sendo perdido. E aí um vai puxando do outro.
E aí, para suprir a falta daquele elétron que foi perdido, já que aquele elétron saltou e foi lá para um aceptor de elétrons, aí que vai ocorrer a fotólise da água. Então, a água ela é quebrada para suprir os elétrons que foram perdidos a partir da excitação que houve ali da clorofila quando a luz solar bateu nela. Estão entendendo? Então, nós temos mais ou menos isso aqui. Olha só, percebem que é o mesmo esquema praticamente da cadeia transportadora de elétrons lá da fosforilação oxidativa? Olha só, temos até a ATP sintase aqui, então nós teremos síntese de ATP, né, usando o mesmo procedimento, só que ao invés de você ficar bombando prótons lá para o espaço entre as membranas da mitocôndria, aqui você vai estar bombeando prótons para dentro dos tilacoides, ou seja, lá para o lumen dos tilacoides, para aquela partezinha interna dos tilacoides. Aí você aumenta a quantidade de prótons, esses prótons vão querer voltar, e o único caminho deles voltarem lá para o estroma é via ATP sintase. E aí, a hora que passa pela ATP sintase, vocês sabem, né? Passando uns 3 prótons ali, está sintetizando um ATP. Mas ó, perceba aqui, ó, aqui temos o fotossistema 2 e aqui temos o fotossistema 1. Né? Eles absorvem comprimentos de onda diferentes. E eles têm níveis, então, de energia diferente para transferir esse elétron. Mas, perceba aqui, ó, o fotossistema 2 recebeu a luz. Lembra o que aconteceu, né? Essa luz vai excitar as clorofilas ali e elas vão perder elétrons, né? Vai sendo passado adiante. Então, nós temos aqui, ó, plastoquinona e plastocianina, que vão transportar esses elétrons aqui para os complexos proteicos, né? O citocromo e o fotossistema 1 aqui. Mas ó, perceba o caminho do elétron, né? O elétron estava aqui, foi para cá, deu uma voltinha aqui, foi para lá, e aí no final das contas foi aceptado, né? Lá pelo NADP+, certo? E aí perceba, se eu perdi um elétron daqui, da onde que vai vir um elétron para repor? Daqui, ó, temos a água, né? Fotólise da água. Por que fotólise? Foto, luz, lise, quebra. Quebra utilizando energia solar. Então entrou a luz aqui, você utilizou essa energia para quebrar a água, tá? E aí, beleza, quebrou, liberou oxigênio. Então aqui está saindo o oxigênio que as plantas, que as algas produzem e liberam na atmosfera. Muita gente pensa que, por exemplo, assim, o oxigênio é um produto, né, da fotossíntese, como se a fotossíntese estivesse sendo feita para produzir oxigênio. Não é assim. Aqui você percebe que o oxigênio é meio que assim uma sobra de reação, não que seja a intenção final da reação. A intenção final da reação, o que a fotossíntese, né, tem como objetivo, digamos assim, é a produção de moléculas orgânicas lá dos açúcares, tá? O oxigênio aqui ele está sendo como uma sobra de reação, né? Você quebrou a água visando pegar os elétrons aqui, né, para poder suprir, né, a perda da cadeia transportadora de elétrons, né? Então esse oxigênio saiu ótimo, beleza, aumentou a quantidade de oxigênio na atmosfera, chegou aí nos 21%, deu para desenvolver um monte de outros organismos, ok? Tá. Aqui, ó, no fotossistema 2, ó, também tem a entrada da luz, justamente para você ceder os elétrons lá para os aceptores, né, no caso o NADP+. Esse NADPH e esse ATP que estão sendo produzidos aqui, eles vão ser utilizados na outra fase. Tá, mas aqui eu quero que vocês entendam, então, isso aqui, né? A primeira fase, a fase clara, está ocorrendo nas membranas dos tilacoides e consiste na fotólise da água e na redução do NADP+, e na produção de ATP, tá? Isso que você faz aqui nessa fase, tá? Um mecanismo similar à fosforilação oxidativa que ocorre na mitocôndria. Nesse caso, uma fosforilação oxidativa que está ocorrendo nos cloroplastos, beleza? Tá. E aí nós temos aqui, ó, algo importante a ser dito, que é como que alguns herbicidas atuam, né? Então, como que alguns venenos para a planta vão matar as plantas, né? Então, são alguns herbicidas aí que são comumente utilizados na agricultura. Nós temos aqui o diuron, né, que é o diclorofenildimetilureia, e o paraquat, que é o metilviologênio, tá? Olha só, temos o P680 e o P700, ou seja, os dois fotossistemas que nós acabamos de ver. Então, olha, hidrólise da água, isso aqui seria a transferência de elétrons até a formação do NADPH. Beleza, cadeia transportadora de elétrons do cloroplasto. Olha, o diuron, ele vai atuar aqui, ó, inibindo, né, impedindo a transferência de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Ou seja, se isso aqui não acontecer,
não tem fotossíntese. Mesma coisa o paraquat, só que o paraquat inibe, né, aqui a última etapa aqui dessa via, né, que é a transferência dos elétrons do fotossistema 1 para o NADP+. No caso, o NADP+, não vai ser reduzido, né, não vai ter a formação NADPH. Da mesma forma, você vai inibir a fotossíntese. Sem fotossíntese, sem produção de moléculas orgânicas, sem vida para a planta, ok? Então, é dessa forma que esses herbicidas então atuam, né, matando as plantas, beleza? Tá, agora vamos para a segunda etapa, para a segunda fase, a fase que a gente chama de fase escura, tá? A fase que ocorre lá no estroma e utiliza os ATPs e utiliza aquele NADPH, né, para conseguir fixar carbono. Então é aqui que o carbono atmosférico vai ser fixado na forma de moléculas orgânicas. É aqui que as plantas vão absorver gás carbônico e produzir açúcares no ciclo de Calvin-Benson. E basicamente dá para a gente dividir esse ciclo em 3 etapas. A primeira etapa é a carboxilação, a segunda a redução e a terceira a regeneração. Então, carboxilação, como o nome já diz, então você vai entrar com o carbono, né? Vai ter entrada no carbono atmosférico. Nós temos aqui a ação de uma enzima, que é chamada de rubisco, e essa rubisco é interessante, né, comentar com vocês, que é a enzima mais abundante do mundo, tá? Ela já é mais abundante nas plantas, mas automaticamente ela é a enzima mais abundante no mundo. Entre todos os organismos, se você, né, analisar aí, né, a quantidade que você tem de rubisco aí nos organismos fotossintetizantes é muito grande. Então, você tem aí a enzima mais abundante do mundo. E ela é, digamos assim, a enzima que praticamente todos os organismos são dependentes, porque automaticamente, indiretamente, nós somos dependentes da rubisco também. Estão entendendo? Então, olha só, a primeira fase, que é a carboxilação, você vai ter então lá a rubisco, que ela vai pegar lá uma ribulose 1,5-bifosfato e vai pegar o gás carbônico e vai juntar com essa ribulose 1,5-bifosfato e vai formar moléculas de 3-fosfoglicerato. Tá? Você já vai entender a questão das moléculas aí. Então, essa é a primeira etapa. Ó. Pegou gás carbônico e água, juntou junto com a ribulose 1,5-bifosfato. Aí nós teremos a redução, que é a produção da triose fosfato à custa do ATP e do NADPH. Então, ó, aquele ATP e o NADPH que chegaram lá da fase clara, aqui vão ser utilizados, vão ceder, né, sua energia para reduzir, então, para transformar esse 3-fosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato. E a cada 2 gliceraldeído 3-fosfato, a gente consegue produzir uma glicose. Vocês podem lembrar do gliceraldeído 3-fosfato lá das etapas da glicólise, que você quebra e você acaba chegando no gliceraldeído 3-fosfato, certo? E aí nós temos que regenerar. Regenerar quem? A ribulose 1,5-bifosfato, porque isso é um ciclo. Então, assim como lá no ciclo de Krebs, lá o ciclo do ácido cítrico, nós tínhamos lá a regeneração do oxalacetato, aqui nós temos que fazer a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato para que o ciclo continue sendo um ciclo, continue ocorrendo, certo? Para você ter ribulose 1,5-bifosfato, para que você consiga absorver mais gás carbônico. Estão entendendo? Olha aqui nessa outra ilustração, você consegue perceber aonde que vão entrar isso. Então, olha só, 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Contem os carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Se era 5 carbono, entrou uma molécula lá com 1 carbono. Agora você vai ter, então, moléculas de 6 carbono. Então, aqui 3 e 5, 15. 15 mais 3, você tem os 18. Ó, você produziu o fosfoglicerato, né? E olha só, o fosfoglicerato ele tem 3 carbonos, mas você produziu 6 fosfoglicerato, certo? E aí o que acontece? 6 vezes 3, 18. Então aquele carbono está assimilado aqui. A hora que você tem a redução, ó, você ainda continua com 6, mas agora outra molécula também de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato, certo? Aí você tira uma dessa fora, certo? E você fica com 5 só. 5 moléculas de 3 carbonos, ou seja, você tem novamente 15 carbonos aí dentro dessa estrutura, certo? Aí você vai regenerar essas glicerídeos de 3-fosfato, né, em ribuloses 5-bifosfato, ok? E aí você tem, então, novamente as 3 moléculas de 5 carbono. Então, percebam que o carbono que entrou aqui, saiu aqui. E aí você tem meia molécula de glicose. Então, para cada molécula de glicose, tem que entrar, então, 6 carbonos lá em cima, entenderam?
E aí nós temos alguns fatores que podem influenciar na taxa fotossintética. Então, fatores que vão influenciar no quão eficiente vai ser a fotossíntese naquele organismo, naquele momento. Então, ó, temos 3 gráficos aqui, né, com alguns fatores desses aí. Então, aqui ó, o primeiro gráfico, com relação aí ao percentual de gás carbônico presente ali, né, nos cloroplastos, né, no entorno dos cloroplastos, no entorno da folha, enfim. Temos aqui ó, o eixo Y, a taxa de fotossíntese, e aqui o eixo X, o percentual de gás carbônico. Então percebam que se tiver um percentual baixo de gás carbônico, a fotossíntese ela não vai ser eficiente. Obviamente ela precisa de gás carbônico para ocorrer, para você fixar. Inclusive se você tiver uma quantidade baixa de gás carbônico em relação à quantidade de oxigênio, pode ocorrer o processo de fotorrespiração, porque a rubisco ela consegue se ligar, né, ela tem afinidade com o oxigênio, então quando você tem altas temperaturas e alta quantidade de oxigênio dentro lá da célula, a rubisco acaba pegando o oxigênio, né, e não faz a fotossíntese, faz a fotorrespiração, que é um processo que vai liberar gás carbônico, vai queimar ATP, ou seja, é um processo que vai gastar energia, é um processo praticamente inverso ali da fotossíntese, então é um processo que não é tão bom para a planta. Tá? Então é interessante que sempre tenha uma taxa, né, um percentual de gás carbônico elevado. Só que mesmo que você tenha esse percentual elevado, ó, vejam que aqui a partir de 0,2% para frente já não faz diferença. Então, por mais que se sature de gás carbônico, ó, você chega a uma certa taxa da fotossíntese, chegou já na taxa máxima. Tá? Menos que isso, aí faz diferença. Então, menos que 0,2%, vai baixando. Olha aqui nós temos um outro gráfico que é com relação à temperatura. Lá, claro, isso varia também de planta para planta. A questão da temperatura, a questão da intensidade luminosa, a questão da taxa de fotossíntese. Aqui nós temos o eixo Y novamente, taxa de fotossíntese, e aqui o eixo X, temperatura. Olha o tipo dessa curva aqui. Temperatura 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30, aqui deve ser uns 35 e aqui 40. Ó, 10 graus, fotossíntese está ali baixinha. 20 graus, opa, melhorou. 30 graus, opa, ficou ótimo. 35, ótimo mesmo. Acima de 35 o negócio começou a desandar. Então a temperatura é um fator legal, mas se você passa do ponto, acaba sendo ruim, né? Por duas razões, né? Você começa a ter então a assimilação de oxigênio pela rubisco, né? A rubisco, ela, quando se aumenta a temperatura, aumenta a afinidade dela com o oxigênio, e também você começa a ter aí muita evaporação, então vai diminuir a quantidade da água, e dependendo do tanto que você aumenta a temperatura, você pode ter até desnaturação das proteínas, logo não vai ocorrer a fotossíntese também. E aqui a intensidade luminosa também é um fator importante, né? Obviamente, a fotossíntese é um processo que necessita da luz, então se você tiver uma intensidade baixa, a fotossíntese vai ser fraca, não vai ser legal a produção. À medida que você vai aumentando a luz, vai aumentando a taxa fotossintética, mas ela também vai ter um limite, né? Por mais que se sature de luz aquela planta, a hora que ela chegar no máximo ali da capacidade dela, não passa dali, mesmo que se aumente a luz. Tá? Então, analisando esses diferentes gráficos, né, esses diferentes fatores, a gente começa a entender aqui principalmente o ponto de compensação fótico, que é quando você cruza os dados, né, da fotossíntese com da respiração celular. Então, olha aqui nós temos dois itens sendo considerados. Né? Olha aqui, eixo Y, intensidade do processo, eixo X, intensidade luminosa. Tá? Então, olha só, o verdinho aqui é a fotossíntese, e o rosinha é a respiração celular. A respiração celular, como a gente já viu, ela utiliza, né, principalmente nesse caso aqui, a glicose. Glicose que é produzida na fotossíntese. Utiliza essa glicose para produzir ATP. Beleza? Então, olha só. Se você tiver uma luminosidade baixa, né, a fotossíntese ela vai ser inferior à respiração celular. Então, vamos dizer que está aqui. Então, você está produzindo menos glicose do que a respiração celular está gastando. Então, a planta ela está respirando, está lá produzindo sua energia química, produzindo seu ATP, utilizando seus estoques, principalmente de glicose, né? Pode ser na forma de amido, pode ser na forma de sacarose, mas está queimando esses açúcares para produzir ATP. A partir do momento que a intensidade luminosa, que a taxa de fotossíntese ali chegue se equivalendo ao gasto
pela respiração, nós chegamos então no ponto de compensação fótico. Então, o ponto de compensação fótico é justamente, né, aquele momento, né, em que a intensidade luminosa é equivalente ao teu gasto de glicose pela respiração celular. Então, a tua fotossíntese está produzindo tanta glicose quanto está sendo gasta, né, pela tua planta. Beleza? A partir disso, é lucro. Tá? Então, aumentou a luz, opa, então ó, daqui para cima, então, está produzindo glicoses a mais. Claro, a glicose não é só utilizada para suprir a demanda energética da planta, ela é utilizada também como matéria-prima. Da glicose você faz celulose, você faz amido, você faz sacarose, então a planta usa glicose para quase tudo lá dentro. Estão entendendo? Então é interessante que a taxa fotossintética seja mais elevada do que a taxa de respiração. Só que também, né, vocês já sabem, vai chegar um momento que você tem um ponto de saturação, que é aquele momento que você chegou no máximo da fotossíntese. E aí nós podemos dividir as plantas em dois grupos principais com relação a isso. Temos as umbrófilas e as heliófilas. As umbrófilas são aquelas plantas de sombra. Então são plantas assim que vivem em locais mais sombreados ou locais que têm menos incidência de luz, naturalmente, pela sua posição no globo terrestre, né? Mas que então vão ter um ponto de compensação mais baixo, tá? Já as heliófilas, elas são aquelas plantas já que necessitam de mais luz porque elas gastam mais energia. Então, o seu ponto de compensação vai ser mais elevado. Então, são aquelas plantas que são comumente encontradas em regiões mais iluminadas, tá? Porque um local mais sombreado não ia permitir o desenvolvimento dela. Não ia desenvolver, não ia crescer. Tá entendendo? E aí vocês já começam a perceber aí a diversidade das plantas com relação aos locais onde elas ocorrem. Tá? E aí nós temos também, inclusive, algumas adaptações que surgiram evolutivamente, né, com relação à fotossíntese, justamente para suprir alguns problemas que podem acontecer, como eu falei, a questão da fotorrespiração. Então, o modelo que a gente estudou agora de fotossíntese, a gente pode conhecer por C3, tá? Porque ele considera a produção ali dos fosfoglicerato, que são de 3 carbonos. Agora aqui nós temos algumas plantas que têm um metabolismo de fotossíntese C4. E nesse caso aqui, a fotossíntese ela vai ocorrer de uma forma compartimentalizada. Então olha aqui, aqui nós temos uma célula, tá? E aqui nós temos outra célula. Então olhem o que está acontecendo. Chega o gás carbônico aqui, esse gás carbônico ele é fixado na forma de bicarbonato, tá? Aí vai vir uma enzima, vai juntar um fosfenol piruvato e formar o malato, que é essa molécula aqui de 4 carbonos. Então, ó, bicarbonato, fosfenol piruvato, ó, 3 carbonos mais um carbono, você formou aqui o malato, que é 4 carbonos. Tá? Por isso C4, ok? Isso ocorre nessa célula. Tá? Ó, essas bolas verdes são os cloroplastos. Aí esse malato é transferido para outra célula, aonde lá numa mitocôndria é retirado aquele gás carbônico, voltando novamente o piruvato. O piruvato você já conhece lá da glicólise, certo? E aí sim esse gás carbônico vai entrar no ciclo de Calvin. Aí sim vai ocorrer essas etapas da fotossíntese que a gente viu, tá? Por que acontece isso? Porque essas plantas aqui, geralmente elas vão ocorrer em locais aí que são mais quentes, né? Você vai ter uma grande intensidade luminosa, mas também vai ser mais quente. Para o gás carbônico entrar e para o oxigênio sair, você tem que abrir os estômatos. Tá? Então, quando está muito quente, as plantas elas não abrem os estômatos, porque senão elas perdem muita água. Então, nesse caso, elas vão abrir os estômatos aqui, vão absorver o gás carbônico, certo? E aí, esse gás carbônico vai ser transferido para outra célula. Então, você não vai ter uma perda de água aqui. E aí, por isso, essas plantas elas vão ser mais rentáveis com relação à fotossíntese. Então, elas vão render mais que as plantas que têm um metabolismo comum ali, C3. A maior parte das plantas é C3. Tá? Aqui, C4, dá para se dizer que temos a cana-de-açúcar, temos o milho, as gramas, tá? Que são plantas C4. Por isso que, geralmente, aí você tem um crescimento bem viçoso, né, desse tipo de planta em determinados locais que tem grande quantidade de iluminação. Tá, então nós temos aí a separação, né, a nível estrutural aqui, né, em células diferentes, da absorção do gás carbônico atmosférico e do ciclo de Calvin. Tá? Então temos divisão física aqui acontecendo.
Outro tipo de planta que contornou os problemas aí, principalmente de desidratação, são as plantas que têm uma fotossíntese chamada CAN, tá? Então, nesse caso aqui, ocorre em cactos, ocorre naquelas suculentas, né? Você vai ter a absorção do gás carbônico à noite, ou seja, os estômatos, ó, eu falei dos estômatos ali no slide anterior, mas não mostrei. Ó, os estômatos são isso aqui, ó, são tipo umas boquinhas que tem na parte inferior da folha, né? E abrem, né? Justamente para você fazer essas trocas gasosas, para entrar gás carbônico e sair oxigênio, tá? Mas aí imagina um cacto lá no meio do deserto, lá em algum lugar, abre lá seus estômatos, perde toda a água porque está muito quente, tá? Ah, tá sol, beleza, dá para fazer bastante fotossíntese, mas ao mesmo tempo vai perder bastante água, né? E isso pode ser um problema. Ao mesmo tempo, se essas plantas, tanto o C4 quanto o CAN, ficarem fazendo fotossíntese ali com o estômago fechado, né? Você vai acumulando oxigênio e vai virar fotorrespiração. Então, essas plantas CAN aqui, elas contornaram esse problema abrindo os estômatos durante a noite. Então, durante a noite, ela vai lá, absorve o que der de gás carbônico, utilizou até mesmo o gás carbônico vindo lá das mitocôndrias, lá da respiração celular, né? E armazenou aqui ó, na forma de oxalacetato, né? Então, combinou com o fosfenolpiruvato, produziu o oxalacetato. Aí esse oxalacetato, da mesma forma, é armazenado lá nos vacúolos na forma de ácido málico, né? Então, o oxalacetato vira malato e aí é armazenado na forma de ácido málico. Aí, durante o dia, o que vai acontecer? Né? Fechou os estômatos, aqui não está aparecendo, mas enfim, fechou os estômatos lá, para você não perder a água. Você está lá com um monte de carbono armazenado na forma de ácido málico. Aí você tira aquele ácido málico de lá, né? Converte em malato, aí joga para dentro do cloroplasto. Lá no cloroplasto você retira aquele gás carbônico, né? E aquele gás carbônico então vai para o ciclo de Calvin. E, então você consegue fazer a fotossíntese em duas etapas que são separadas não em células diferentes, mas sim em momentos diferentes, tá? Então você teve a absorção do gás carbônico em um momento e você teve então a fotossíntese em outro momento. Entenderam? Então aqui, ó, agora só para vocês, para finalizar, né? Preste atenção nesse esqueminha aqui, ó. Percebam que existe praticamente um ciclo, né, entre os cloroplastos e as mitocôndrias. Lembrando que as plantas têm mitocôndria. E aí o que acontece? Os produtos da fotossíntese são utilizados pela mitocôndria, né? Não que esse oxigênio vai ficar preso lá dentro e vai ser utilizado lá, né? Vai para a atmosfera, mas aí a planta pega da atmosfera mesmo, um tanto fica por lá, enfim. Para quê? Porque lá no mitocôndria, vocês sabem, vai ocorrer ciclo de Krebs, né? E a fosforilação oxidativa para produzir energia química, para produzir o ATP. As plantas utilizam tanto ATP quanto nós, tá? Por isso que elas constantemente estão fazendo a fotossíntese. Então, a fotossíntese produz as moléculas orgânicas que depois são metabolizadas, são catabolizadas para produzir o ATP, certo? E aí, o que a mitocôndria libera além disso? Libera gás carbônico e água. Quem que utiliza gás carbônico e água? O cloroplasto. Então, dá para se dizer que é um ciclo. Ele só não é um ciclo totalmente fechado, porque você tem perda de energia, tá? Por você ter essa perda de energia, né, você sempre tem que estar entrando energia. E a energia, nesse caso aqui, proveniente do Sol. Por isso que é sabido que o nosso mundo, né, só funciona, só tem vida, né, graças ao conjunto de fatores que nós temos aqui. Tanto a presença aí de carbono, água e a incidência luminosa. Se aumentar ou se diminuir, acaba sendo prejudicial para o nosso modo estrutural de vida aqui, tá? Então, por hoje seria isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau para vocês.